A idolatria religiosa, ela é caracterizada pelo comportamento, onde o indivíduo diz que somente a sua religião é capaz de levar o homem até Deus. Vale ressaltar que cada religião tem uma percepção particular sobre Deus. Nem todas as religiões acreditam no Deus da Bíblia Sagrada, que criou os céus e a terra. Lógico, cada uma delas tem uma percepção particular de Deus. Vale ressaltar que este comportamento é um comportamento peculiar. E dentro desse conceito, quando se fala de religião cristã, quando se fala de religião que acredita no Deus da Bíblia Sagrada, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai ter o catolicismo e você vai ter os protestantes, ou evangélico, como assim você queira chamar. Então, dentro desse conceito de católicos e protestantes, vai existir um princípio chamado de idolatria religiosa, onde pessoas de ambos os lados acreditam que a salvação, a vida eterna, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só pode ser encontrada dentro das suas religiões. Fora dessas igrejas não há salvação. Fora dessas igrejas você está uma ovelha desgarrada sem pastor. O catolicismo diz que Jesus deu o primado da igreja a Pedro, que Pedro foi o primeiro papa, que Jesus fundou a primeira igreja em Pedro, lá em Mateus 16. Tudo uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. Não tem nenhum princípio bíblico. Cristo deu as chaves do céu ao apóstolo Pedro, e a ele foi dado o primado de ser o pai da igreja, o primeiro papa. Tudo ilusão e mentira. Não tem nada, não tem nenhuma verdade bíblica isso. Isso faz parte da tradição católica que defende essa crença que não tem nenhum respaldo bíblico. Interpretando a pedra que Cristo disse com Pedro que era o fundamento sobre o qual ele edificaria a sua igreja, Pedro, na carta dele, fala que a pedra de esquina que os homens rejeitaram, que o escritor aos Salmos já tinha falado, é Jesus Cristo. Pedro não disse que era a pedra, mas há uma interpretação errada por causa do nome de Pedro que foi mudado para fragmento de pedra pequena, dizer que a pedra que Cristo falou, e não era o fundamento da verdade, que ele era o Cristo, filho de Deus vivo, que ia ser edificada a igreja. E se sobre um homem de carne e osso, um homem pecador, que precisou de um Salvador. Imagine uma igreja, a noiva de Cristo ser fundada num homem de carne e osso que precisa de um Salvador para ir para o céu. Essa é a ilusão, essa é a idolatria, a heresia que o catolicismo ensina. Que a igreja de Cristo está fundada sobre um homem de carne e osso que precisou ser salvo para poder fazer parte dessa igreja. Que foi o mesmo homem que negou a Cristo 3 vezes. Imagina a loucura. Dentro do sistema protestante, você percebe que também tem esse conceito. A salvação na pessoa de Jesus Cristo, ela só se completa se você fazer parte de um tipo de igreja dessa. Tem que estar dentro de uma igreja cristã para você fazer parte desse grupo de salvos. E aí nós vemos a idolatria religiosa por meio de uma tradição que é passada por essas igrejas às pessoas, onde certos valores, certos dogmas, certos preceitos de homens, como Jesus bem citou lá no Evangelho de São Mateus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Citando uma passagem do Velho Testamento, ele diz: esse povo em vão me adora de lábios, mas o seu coração está distante de mim, ensinando preceitos que são de homens e não meus. Então nós vemos esses segmentos religiosos que acreditam nas escrituras vivendo sobre a ilusão de que somente essa determinada religião, essa igreja, essa organização religiosa pode levar o homem até Deus. O catolicismo prega bem claro: fora da Santa Igreja não há salvação. Fora da submissão ao sumo pontífice. O Papa é considerado como o sumo sacerdote que existia no judaísmo. A figura do sumo sacerdote ficou agora no catolicismo com o Papa. É sumo pontífice. O único homem que consegue levar você até Deus. E sem este homem, você jamais verá Deus. Isso é o que é ensinado na teologia católica.
Se você não se submeter à igreja e ao Santo Papa, como ele é chamado, ao Sumo Pontífice, você não pode entrar no reino dos céus. Lembrando, isso é um ensinamento da teologia católica, da tradição católica. Não é nenhuma verdade bíblica. Isso aí é um preceito católico religioso. Esse preceito, essa doutrina de homem, é tido como uma verdade inegável e irrefutável. Mas as Sagradas Escrituras não falam nada sobre isso. As Sagradas Escrituras não dizem que a salvação na pessoa de Jesus Cristo está condicionada a um líder religioso ou a uma organização religiosa. Isso tudo é invenção do homem. Isso tudo é idolatria religiosa. E as pessoas acreditam nisso cegamente e se tornam escravas, reféns desse sistema. São pessoas que baixam suas cabeças, se curvam por ignorância e por incredulidade e por ignorar a palavra de Deus. Elas acreditam em todo tipo de coisas erradas, em toda doutrina, em todo tipo de heresia. Por quê? Porque os preceitos humanos são mais importantes do que as Sagradas Escrituras. Quem é você para questionar a nossa igreja que tem 2000 anos? Mais uma mentira da falácia do romanismo retroativo. Por quê? Porque Cristo não fundou nenhuma igreja, nenhuma organização religiosa com placa. O catolicismo vai existir no final do século IV, início do século V. Então não é uma instituição que tem mais de 2000 anos. E outra, a Igreja Católica Apostólica Romana não é a Igreja de Cristo. Cristo não fundou essa organização religiosa. Cristo tem um corpo vivo de cristãos fiéis que estão dentro das instituições religiosas cristãs que acreditam em Deus. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana não é a igreja que Cristo fundou, porque ele nem fundou a Igreja Evangélica e nem fundou a Igreja Católica. Ele veio buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras, como Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versículo 14. Ele não vai buscar somente os católicos da Igreja Católica, somente os evangélicos da Igreja Assembleia de Deus, somente os evangélicos da Igreja Batista. Não tem isso na Bíblia. Isso é doutrina e preceito do homem. Isso, e quem acredita nisso faz parte do sistema religioso que está vinculando você a uma idolatria religiosa. E muitos chamam, no catolicismo é chamado de dogmas de fé. No meio protestante é chamado de estatuto da igreja, as regras da igreja, as doutrinas da igreja. Mesma coisa. Preceito humano usado para encurralar as pessoas e fazer as pessoas acreditar em mentiras que não se fundamentam, elas não se submetem ao crivo da Bíblia e desaparecem. Por quê? Porque são coisas supérfluas. São comportamentos humanos ensinados a homens para que esses fiquem refém dessas pessoas e dessas instituições. Deus ele não compactua com esses comportamentos. A palavra de Deus ela não se submete a isso. A palavra de Deus ela não se encaixa nessas doutrinas humanas. Logo, esses preceitos humanos, doutrinas humanas, dogmas humanos religiosos são meios de vincular as pessoas à idolatria religiosa. É assim que começam os idólatras. É assim que nascem idólatras. Quando eles colocam a Bíblia Sagrada de lado e dizem que ensinamentos e doutrinas e dogmas de homens são revelações da palavra de Deus. Como? Deus usou aquelas pessoas, que são homens santos, tementes a Deus, para escrever ao povo de Deus. A Bíblia Sagrada não é mais suficiente. Precisa de um acréscimo, precisa de uma interpretação fora da Bíblia, extra-Bíblia. Então, esses homens, somente eles, podem fazer essa interpretação e criar doutrinas, porque, segundo eles arrolam para si a capacidade ou a competência de ter recebido de Deus, do Espírito Santo, a revelação. Aí quem é que vai questionar? O Espírito Santo de Deus, porque se você questionar, você não é de Deus. E outra, no catolicismo, todo mundo que questiona as verdades, os dogmas da religião, a doutrina religiosa do catolicismo, é chamado de herege, é chamado de protestante, é chamado de católico de meia tigela, um católico que nunca se converteu. Católico que é católico não questiona, dogma de fé se aceita. Então você tem que crer no que é imposto para você, sem questionar e sem comprovar e sem ter nenhuma verdade. É só o que é dito e acabou-se. Foi declarado como dogma de fé, como verdade, você tem que aceitar. No meio protestante acontece do mesmo jeito. Se você não acredita na doutrina religiosa,
você é tido como um rebelde, um incrédulo, um divisor, uma pessoa que está buscando contenda, uma ovelha sem pastor, uma pessoa que não se submete às autoridades da igreja, uma pessoa que não respeita as doutrinas da igreja, não respeita os estatutos da igreja. Alguém que não aceita o pastorado que Cristo constituiu. Qual o pastor que Cristo constituiu? O pastor de uma organização religiosa, não. Ele deu dons aos homens, ele constitui o pastor, que é um dom universal. Agora, pastor de organização religiosa, ele não constitui, não. Porque esse título foi dado de homens para homens, e principalmente às pessoas que fizeram um curso de teologia. Aí, se você questiona esses dogmas, essas doutrinas, você é rebelde, é desobediente, você é incrédulo, você é um ímpio, você é alguém que está semeando a contenda, e você vai ser perseguido, caçado, humilhado, ou você se converte às doutrinas, ou você acaba sendo expulso e sendo humilhado e rechaçado por todas as pessoas que estão naquela comunidade religiosa protestante. É assim que funciona a idolatria religiosa. A idolatria religiosa é quando você acredita num princípio humano, numa doutrina humana, dentro de uma instituição, e que fora dessa crença não existe mais verdade. Você pega um ensinamento humano, uma doutrina de homem, um preceito humano, e diz, não, isso aqui é verdadeiro. E quem não acreditar nisso, não tem Deus. Dentro do catolicismo, quando o sumo pontífice declara santo uma pessoa que fez parte do sistema católico, ele diz, seja considerado anátema, amaldiçoado, todo aquele que não acreditar e não cultuar esta pessoa como santa. Aí como é que você vai questionar? Se você questiona, quem é você para questionar o sumo pontífice? O papa dos papas, o pastor dos pastores, o substituto de Cristo. Quando ele está, ele é o substituto maior de Cristo. Quando ele fala. Quando ele fala ex cátedra, é inquestionável, é inerrante. Foi dado a ele o princípio da infalibilidade papal. Quando ele fala sobre as escrituras, ele não mente. Quando ele fala sobre as escrituras, ele não pode ser questionado porque ele não erra, ele é inerrante. Então imagine, um homem que é inerrante quando fala sobre a Bíblia. A Bíblia diz que seja Deus todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas no catolicismo não. Tudo que o Papa e os padres falam sobre as Escrituras é verdade absoluta. Todo homem mente, todo homem erra. Aquele que não tem pecado faz de Deus mentiroso, está na Epístola de João. E você dizer que uma autoridade religiosa, quando está ensinando sobre a palavra de Deus e as suas doutrinas humanas, ele não erra, é inerrante, mas olha o nível de idolatria. E as pessoas fecham os olhos para isso e ignoram essa idolatria. E isso tem cegado muita gente. A idolatria religiosa ela está em todo o sistema religioso. E se você cultua doutrina, igreja, título de homens, ritos religiosos que esses homens impõem, você faz parte dessa idolatria religiosa. Você é mais um que não pode estar criticando o outro do outro lado. Por quê? Porque acha que idolatria é só cultuar imagens. Não. Idolatria é você colocar como se fosse Deus, como se fosse absoluto, como se fosse verdadeiro aquilo que é preceito humano, aquilo que não é. Quando você coloca em lugar que não deveria. Tudo que é colocado fora do seu lugar, no sentido religioso, espiritual, faz parte de idolatria. Por quê? Porque você está tirando algo de um lugar e colocando no lugar maior, que não deveria estar. Então, quando eu tiro as doutrinas humanas, a tradição religiosa, as organizações religiosas e coloco no lugar da palavra de Deus, chamo de santo, a Santa Igreja Católica. Quando? Desde quando uma instituição, uma organização religiosa é santa? É inerrante. Igreja ensina, desde quando uma organização religiosa ensina nada a ninguém? Quem ensina são as pessoas, os homens que estão lá dentro. Então é assim que tem chegado até você essa idolatria religiosa. E você que está dentro do catolicismo, dentro do sistema protestante, ou dentro de qualquer organização religiosa, você faz parte disso. Você acredita, você tem aí em você, no seu gene, alguma idolatria. E você precisa se libertar disso, porque isso é um desagrado. Cristo não se agrada disso. Você está colocando como sagrado aquilo que é humano. E isso é idolatria. Quando você exalta, quando você eleva espiritual aquilo que é humano, aí você está participando da idolatria.